GGRC11, o Fundo de Galpões Logísticos e Industriais das Agros Capital. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 16 de junho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem situações de compra e de vendas de ativos. Vamos ver a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem em sua carteira imobiliária 33 imóveis, 605 mil metros de ABL total, um patrimônio líquido total de 1,5 bi, a cota patrimonial a R$ 11,23, iniciou as atividades em 2017, 174 mil cotistas, um prazo médio dos contratos de 5,53 anos, o último dividendo pago 10 centavos por cota, veremos adiante. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o GGRC11 cota na B3 a R$ 10,07, fazendo um P sobre VP de 0,90, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,03%. Como comentamos, a última distribuição, 10 centavos por cota, foi paga agora, no dia 9 de junho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,99%, anual de 11,57%. A cota no mercado secundário apresentou uma pequena recuperação desde dezembro de 2024, saindo lá de R$ 8,55, agora repousando aí na casa dos R$ 10, já superando inclusive aquele patamar de julho de 2024, foi na casa aproximada aí dos R$ 10, então interessantíssima esta recuperação. Apesar dessa recuperação da cota no mercado secundário, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o fundo ainda se encontra aquém do CDI, do IFIX, do IPCA e também do Ibovespa, segundo o site Investidor 10. No período, o GGRC11 deu apenas 5,67 de rentabilidade, o CDI 24,64, o IPCA 9,54, o Ibovespa 17,58 e o IFIX 11,28. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em GGRC11, ele teria hoje R$ 1.056,70, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, pessoal, a gestão comenta que no mês de maio o fundo distribuiu 10 centavos por cota, um yield de 0,99, anualizado de 11,8. Além disso, segundo a gestão, os recibos GGRC13 também receberam 10 centavos por cota. Eles se referem lá ao direito de preferência da nona emissão de cotas. No mercado secundário, segue em volume diário de R$ 3.440.000, 174 mil cotistas. No cenário macroeconômico, Selic a 14,75%. O Fed, lá em relação ao mercado americano, decidiu manter a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%. Em relação às movimentações aqui do GGRC11, temos a conclusão de compra lá do portfólio do Helg 11, no valor total de 133 milhões, em referente ao imóvel de Cotia, de Extrema, de Queimados e também de Contagem. Tá? Esta compra foi realizada através da subscrição de cotas lá pelo Helg 11, aqui no âmbito da nona emissão de cotas do GGRC11. Então, o fundo aí fazendo a impressão de dinheiro, pagando 133 milhões com cotas do seu próprio fundo através da nona emissão de cotas. O segundo destaque do fundo no mês segue lá o encerramento e liquidação da primeira janela da nona emissão de cotas, o fundo que já conseguiu um total aí de 185 milhões. A terceira movimentação foi a emissão de um CRI de 25 milhões para fazer frente à amortização programada lá do CRI Mogno 2, referentes ao imóvel Cerati e Magna, no valor total aqui de 23 milhões. A terceira movimentação foi a conclusão da desocupação lá da Suzano em relação ao CD de Campinas. A gestão comenta aí que recebeu um pagamento adicional de 7 milhões e o imóvel foi formalmente devolvido em 27 de maio, tendo a equipe de engenharia já iniciado os trabalhos de vistorias e análises para fins de identificação de possíveis benfeitorias e melhorias ou reparos lá no imóvel. Em relação à quinta movimentação aqui do GGRC11, a conclusão das obras de expansão lá da Todimo e mais um destaque aqui para finalizar os 5 destaques apresentados. A gestão comenta que o fundo finalizou o mês com uma reserva de aproximadamente 7 centavos por cota. Em relação a Todimo, tem aqui a finalização da obra com as fotografias lá para a loja da Mundo da Obra, bem tranquilo também. Em relação ao CD Santa Cruz, ele segue lá realizando as obras, já com 100% do canteiro de obras pronto, mas ainda tem um longo caminho em relação às fundações e estruturas, e a alvenaria sequer foi iniciada, tendo apenas
30% das obras concluídas. Em relação às perguntas e respostas, o principal destaque fica aqui, comentário de que a gestão não tem um projeto específico para se desfazer dos imóveis industriais. Em relação ao patamar de distribuição, ela segue lá permanecendo com 10 centavos em relação ao recebimento das receitas aqui no primeiro semestre de 2025. Isso porque os 10 centavos já contemplam aí um resultado não recorrente, inclusive com o pagamento realizado pela Suzano com a desocupação lá do CD de Campinas. Em relação à DRE do fundo para maio de 2025, ele fez um total aqui de 14 milhões, subtraídas as despesas de 2 milhões e 700, chegando a um resultado de 11 milhões 330, distribuídos 12 milhões 228 mil reais, isso porque ele reteve 898.110 reais e 28 centavos, fazendo aí 10 centavos por cota. Em relação ao yield, segue lá 11,9 anualizado, frente à NTNB, que deu 7,3 no período. Em relação à performance do fundo, desde o início das operações foi de 82,91%. O IFIX apresentou uma rentabilidade total de 70,05% e a rentabilidade líquida total do fundo, desde o seu início, é de 107% do CDI líquido e 155,81% do IPCA no período. Em relação ao volume mensal e o desempenho da cota no fechamento, ela chegou lá aos R$ 10,10, 73 milhões é o volume mensal. Em relação aqui à distribuição por receita de ativo, a maior exposição dele está aqui para a Ambev, 15,97% das receitas. A segunda maior exposição é para Americanas, 15,16%. Em relação à projeção anual, finaliza lá 2025 com 13,97% para a Ambev, 13,75% para Americanas. Em relação ao balanço do fundo, ele tem aqui um total de 1,9 bi em imóveis, ele tem 99 milhões aqui em disponibilidades e também aluguéis a receber, mais os fundos imobiliários que ele tem aqui no seu portfólio. Tem aí em relação ao seu passivo, em relação aos CRIs, 257 milhões. Isso porque ele tem 6 CRIs para amortizar ao longo dos próximos anos, formando um total de 257 milhões. Já em relação às obrigações do fundo, ele tem 239 milhões, referentes aí às obrigações diversas, como o ITBI da Ambev de Guarulhos, tem a retenção da Ambev de Itajaí, tem o PDD da Convolan, a retenção da Rizobacter, tem aqui a aquisição da Aptive, tem aqui também a Air Liquide, num total de 15 milhões para liquidar, enfim, finalizando aí 239 milhões. Se somarmos aqui o total de passivos do fundo, pessoal, ele chega aqui na ordem aproximada de 490 milhões. Então, importantíssimo ficarmos atentos, porque se dividirmos o total de obrigações aqui pelo total de imóveis que o fundo possui em seu portfólio, ele tem aqui uma alavancagem aproximada de 25%. Então, ponto de extrema atenção aqui é a questão da alavancagem em relação ao GGRC11, porque, embora ele tenha realizado nos últimos meses diversas aquisições, muitas delas inclusive com pagamento de cotas, o fato é que o montante de dívida dele, incluindo os CRIs e as obrigações, ainda é bastante elevado, chegando aí na casa aproximada de 490 milhões, um patrimônio líquido total de 1,5 bi. Em relação ao saldo devedor dos CRIs para 2025, ele tem um total aqui de 256 milhões, 36 milhões 480 mil, ele precisa amortizar agora ainda em 2025, chegando lá até 2030 a um saldo de 64 milhões. Em relação aos reajustes dos contratos, 4,46% das receitas para serem reajustadas agora aqui em junho. Em relação à tipologia, ele tem aqui 59,78% dos imóveis para logístico, mas ele tem aqui também 20,94% de industrial, 19,29% numa característica híbrida, 26,87% aqui das exposições para o ramo de comércio varejista, seguido aqui de 19,63% da exposição para o setor de máquinas, equipamentos, veículos e peças. Em relação ao índice de reajuste, 91% aqui dos contratos vencendo com o IPCA, 5,17% em IGPM, 2,87% em INPC. O vencimento dos contratos ele tem 8% vencendo agora em 2025. Em relação ao preço médio do metro quadrado de locação, segue lá na casa de R$ 24,55 versus R$ 29,20
para o preço médio do cobrado pelo mercado em relação aos imóveis. São diversos, tem galpões logísticos, tem aqui também imóveis industriais, tem aqui também aqueles que possuem uma característica mais híbrida, inclusive o recém-adquirido lá do ALZR, que foi o imóvel aqui da Aptiv no interior do estado de São Paulo, e de todos eles ficam destacados aí o CD de Campinas, que foi recentemente devolvido pela Suzano, e também o CD de Pirituba, que segundo a gestão foi realizada a venda, mas neste relatório ela não comenta em que situação se encontra o desfazimento deste imóvel. O fato é que ele ainda consta aqui no relatório gerencial e a gestão não comenta o recebimento, a conclusão das vendas em relação a este imóvel e se ele já recebeu a integralidade. O fato é que o imóvel conta hoje com 33 imóveis, isto já incluindo aqueles 4 imóveis adquiridos aqui do Helg 11, já se encontram incorporados aqui no GGRC 11. E o segundo destaque também em relação aqui aos imóveis que percebemos é que a gestão não comenta aqui qual foi o desfecho lá da conclusão daquele galpão refrigerado lá da Martin Brauer em Curitiba. Ponto de atenção também é esta situação em relação aos imóveis. Perfeito, pessoal? De GGRC 11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, ver no próximo relatório as atualizações em relação à conclusão destas compras e vendas realizadas aqui pelo fundo. Ele já deu uma atualizada aqui no relatório, mas ainda falta a questão do imóvel de Pirituba e do Martin Brauer, que foi recentemente adquirido aqui pelo fundo. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso é muito importante para a nossa produção de conteúdos aqui para a comunidade de investimentos do YouTube. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.